Olá pessoal, aqui é a Isabela e eu tô de volta pra falar dessa vez sobre Circe. Esse livro aqui era um dos que eu estava mais a fim de ler do Turista Literário. Ele chegou em março desse ano, eu deixei dar uma acumulada em alguns livros, tanto que eu coloquei eles na lista do Estante Zero pra não deixar isso acontecer mais. E eu tava super animada pra ler esse livro porque eu adoro essa questão da mitologia grega e romana. Eu gosto muito e assim, me encanta demais. Eu sempre gostei de estudar sobre Grécia e Roma na escola, então eu tava super animada pra ler esse livro. Esse livro, ele é uma espécie de origem de vilão, sabe? Esses livros que agora estão saindo muito, até mesmo filmes como Malévola, como eu já falei aqui sobre o Sem Coração, que é da Rainha de Copas do Alice no País das Maravilhas, a Bruxa do Mar, que é a origem da bruxa da Pequena Sereia. E Circe é uma espécie de livro nesse sentido, já que a Circe que a gente conhece das lendas e das mitologias, e principalmente da Odisseia de Homero, ela é uma feiticeira e ela é, né, uma vilã. A Circe, na Odisseia, ela transforma os homens de Ulisses ou Odisseu, né, que tem essas duas traduções para o nome dele, em porcos. E o Ulisses ou Odisseu, aqui nesse livro usa Odisseu, então eu vou falar Odisseu. O Odisseu, então, ele, com a ajuda do Hermes, ele vai até a Circe para tentar meio que reverter essa situação. E aí a gente conhece a Circe como uma grande feiticeira, como deusa de feitiços e de venenos e que transforma homens em animais. E aqui a gente tem totalmente diferente, a gente já começa desde o nascimento da Circe. A Circe, ela é filha do Hélios, que é o titã do sol, e o nome da mãe dela eu não vou lembrar, que é uma ninfa, Perseis, que é a mãe dela. E assim, esse livro é extremamente denso porque a mitologia é cheia de titãs, deuses, heróis, semideuses, então tem todas essas divisões, então é muito difícil de você falar. Vamos começar um pouco antes da história da Circe. Os titãs, eles meio que criaram um universo, principalmente Cronos, e Cronos teve alguns filhos que são os deuses, principalmente Zeus, Poseidon e Hades. E os deuses, eles travam uma guerra contra os titãs. Eu tô falando bem rapidamente aqui, tá, gente? Sem dar motivação, sem nada. E eles travam uma guerra contra os titãs e os deuses ganham. E aí eles passam meio que a governar e Zeus passa a ser lá o chefão de tudo. Só que alguns titãs ficaram do lado dos deuses e acabaram podendo conviver ali nessa nova configuração. E um deles foi o Hélios, que é o titã do sol. E ele é o pai da Circe com a ninfa Perseis. A Circe, ela tem essa imortalidade, né, dos deuses e dos titãs, mas ela é um pouco inferior, vamos assim dizer. Ela não tem poderes ali no começo. Como o pai dela, que é o do sol, ele consegue queimar e ele consegue produzir fogo do nada, então ele tem grandes poderes. O avô dela é o oceano. Então, assim, o próprio Zeus tem os raios, os deuses do Olimpo, eles têm diversos poderes. Então, as ninfas, elas são muito ligadas à questão da flora e das águas, mas elas não têm poderes extraordinários como os deuses têm. E a Circe, ela sempre viveu ali submissa, principalmente ao pai. Ela tem um apego muito grande ao pai dela, ela fica ali aos pés do pai dela o tempo inteiro. Os irmãos dela, ela tem um relacionamento péssimo com eles, principalmente porque a mãe também não gosta dela, então ela é muito não quista ali naquele meio, principalmente porque a voz dela é uma voz de mortal. Então, assim, entre os deuses, né, ter uma característica de um mortal era um absurdo, era uma coisa muito não grata. Então a Circe, ela fica sempre de alguma forma marginalizada, ela não tem ninguém próximo a ela, nem mesmo a mãe. E aí quando nasce um irmão dela, que eu não vou lembrar o nome,
Ai, gente, é muita gente. Vou olhar aqui. Aqui no final do livro tem inclusive uma lista de personagens que é ótimo pra você poder se localizar, se você ainda não conhece dessa vida. O irmão dela, Aítis, quando ele nasce, ele fica mais próximo da Circe e eles são ali amigos e eles passam tempo juntos. Mas no primeiro momento, quando ele já consegue o próprio reino dele, a Circe fala: ah, vou com você então. Aí ele: não, querida, beijo e tchau. Basicamente é isso. E aí a Circe volta a ficar ali sozinha e ela fica sempre numa praia, que ela ficava com o Aítis, o irmão dela. Ela gosta de passar o tempo ali, é muito bonito. E ela acaba conhecendo um mortal, que é o Draco. É Draco? Ai, gente, eu não sei o nome das pessoas, é muita gente. Vou achar. É o Draco, né? Mortais. Não tem, gente, o nome do cidadão aqui. Dédalo não é... Enfim, ela conhece um mortal ali. E ela se apaixona por esse mortal. E eles começam a se relacionar e tal. E ela se apaixona e ela fala assim: nossa, mas... Aí ela percebe: mas esse cidadão vai morrer. E eu não quero que ele morra. Então ele tem que virar um deus. Ele tem que ser imortal como um deus. E vamos viver juntos, felizes para sempre, vamos nos casar. E ela vai até a avó dela e fala: se eu quero transformar esse mortal num deus. A avó dela ri da cara dela e fala assim: não, querida, não é assim que funciona a vida. Não é possível transformar mortais em deuses. E ela fica indignada e não aceita aquilo. E ela acaba escutando falar que aonde Cronos foi morto, floresceram algumas flores que eram capazes de transformar as pessoas em quem elas realmente eram. Então eram flores assim, mágicas. E ela leva esse cidadão lá e ela, tipo assim, usa as flores e ela deseja muito, muito forte que ele seja transformado em Deus. E ele acaba sendo transformado em Deus, sim. E quando ele se transforma num deus, ela fica super animada, mas ele também meio que: tchau, Circe, não quero saber mais de você. Ele se apaixona pela outra lá, pela tal da Scylla, e uma outra ninfa, e fala assim: ai, vamos me casar com a Scylla. E a Circe fica: e aí, meu querido, mas e eu? E assim, no livro eles falam que ela não é tão bonita assim e que outras ninfas são muito mais bonitas do que a Circe. E o menino mortal lá fica deslumbrado, agora que ele é Deus, agora que ele pode de tudo, e ele quer a ninfa mais bonita, que seria a Scylla. A Circe vai o quê? Você pode perceber que a Circe vem fazendo algumas cagadas, né? Mas enfim, a Circe fica puta e transforma a Scylla num monstro. Isso tudo também tem uma mitologia por trás, mas a mitologia da Circe, nesse caso, ela é diferente. Que eu acho que o cara lá, mortal que virou Deus, ele se apaixona pela Scylla, eles são apaixonados um com o outro. Só que a Circe depois se apaixona por esse cara e aí, com ódio, querendo que o cara seja dela, ela transforma a Scylla num monstro. Então você vê que aqui nesse livro a Madeline, ela é Madeline mesmo? Madeline Miller, ela tenta humanizar a Circe, por isso que eu falo que é muito similar às histórias de vilão. E aí acontece isso, ela transforma a mulher num monstro. E aí ela fica meio assim, ninguém sabe o que foi ela e tal, mas ela acaba assumindo num certo ponto que foi ela que fez isso. Só que isso é inaceitável, porque você usar magia e usar seus poderes contra os seus próprios, sem nenhum motivo do tipo uma guerra, não é aceitável. E por isso ela deve ser punida. E aí ela é punida pelos Zeus e pelo seu próprio pai a viver num exílio na ilha de Eana pro resto da sua vida sozinha. E aí é na ilha de Eana que ela começa a se descobrir como realmente uma feiticeira, porque ela começa a sentir as plantas e sentir o poder das coisas e usar daquilo. Então tempo é o que não falta, né? Então ela fica ali na ilha, então ela vai descobrindo seus poderes e ela realmente se torna uma grande feiticeira. E aí a gente tem também o caso, aí vem uma construção até o caso do Odisseu, né? Ulisses da Odisseia do Homero. Então tem uma construção do porquê que ela faz aquilo com os homens dele, de transformar ele em porcos, que é muito bem feita. E aí depois tem os desdobramentos disso, que ela acaba grávida, enfim. Isso tudo não é spoiler, tá, gente? Porque muitas dessas coisas já são
mitologias, já são lendas, já são coisas conhecidas. A Madeline, ela só cria uma linha temporal e uma explicação e uma construção da personagem da Circe. Então a gente tem várias etapas dela como uma pessoa extremamente submissa e ela sendo exilada e dela não tendo nenhum tipo de contato, de nenhum tipo de amigo, e aí dela passando pelas coisas da vida sozinha e dela descobrindo coisas relacionadas os próprios palácios dos deuses, dos titãs, das problemáticas que tem ali dentro, e dela conseguindo analisar meio que de fora e tendo outras perspectivas e crescendo como pessoa mesmo, e aí tendo esse ódio dos homens, e isso tudo vai evoluindo. Basicamente, como grande parte das histórias de vilã, é um livro de construção de personagem. E é um livro, como eu disse, muito denso, porque são muitos nomes, e são muitas pessoas, e são muitos deuses, são muitos titãs, então pode ficar um pouco confuso. O livro, ele é bem grande, então ele acaba se arrastando um pouco em alguns momentos. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais rápido, e a linha temporal dele é totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque aqui a gente tem uma deusa que é imortal, né? Então são centenas de anos que vão passando. Então ela conhece mortais em diferentes momentos da história, em diferentes etapas ali da história. Então tem Dédalo, aí muito tempo depois tem o Ulisses, né, com a Guerra de Troia. Então assim, tem muitos momentos temporais diferentes, mas você consegue fluir bem pela história. Esse livro, pra mim, eu demorei um pouco pra processar ele. Mesmo eu gostando muito de mitologia, assim que eu fechei o livro, eu fiquei tipo, cara, não gostei. A minha primeira reação foi essa. Mas depois de um tempo, depois de dar uma digerida e de escutar algumas opiniões sobre esse livro, principalmente no podcast do Wine About It, se vocês não conhecem, vai lá conhecer. E assim, eu fui escutando, aí a história foi assentando e eu fui entendendo que assim, bem contemporâneo até, os problemas que a Circe passa, e é entendível todo o seu arco, e também é aceitável de que ela não perca toda a inocência que ela tinha no começo, que é irritante, eu não vou negar, sabe? Porque a Circe, ela, tipo, acredita muito nas pessoas e tal, e aí ela se ferra, e aí ela continua acreditando, e assim, você fica tipo, querida, tá muito inocente, sabe? Vamos dar, mas é explicável, porque é a construção da personalidade dela mesmo. Então eu acho que, levando tudo isso em consideração, é um livro legal. Eu não achei sensacional, eu esperava mais, eu queria mais, mas é um livro bom. É assim, segue uma linha comum, assim, uma construção básica de personagem que chega a um final que você já está esperando, que você quer que aquilo realmente aconteça. Finais que não são surpreendentes, gente, não quer dizer que eles são ruins. Tem histórias que pedem esse tipo de final, como essa aqui. Como eu disse, e vou ficar repetitiva aqui nesse livro, é um livro de construção de personagem. E quando você está construindo a personalidade de uma pessoa, nesse caso de uma deusa, você tem um caminho certo a seguir e você quer que ela tenha um sucesso no final, né? Ou então, ao contrário. Mas assim, ele se fecha bem, ele tem um fechamento legal, ele só tem esses momentos de ser muito arrastado e a questão da densidade da história, porque é muitas coisas envolvidas aqui, muitas lendas, muita história, muita gente, então assim, pode ficar um pouco confuso, mas eu acho que pra quem gosta de histórias de mulher, sabe, eu acho que também vale ressaltar a questão da mulher aqui e da questão do empoderamento mesmo feminino, de certa forma, de como que ela conseguiu se transformar, de como que ela conseguiu se impor numa sociedade extremamente machista, porque o Olimpo e ali os titãs é machismo ao extremo. Então assim, ela consegue se tornar alguém e se tornar uma pessoa importante e fazer a sua história e se impor, principalmente, dentro dessa sociedade machista através da construção
que ela tem, com muito sofrimento, inclusive, dessa história. Então, no fim das contas, é isso. Eu achei até difícil falar sobre isso, porque foi difícil pra mim digerir essa história e entender o que ela realmente queria passar. Então, como eu disse pra vocês no começo, eu fiquei muito assim, nossa, só isso? Mas depois eu consegui entender sobre o que realmente a Madeleine queria trazer com essa história. Ele ganhou um prêmio, eu acho, não lembro de quê, não sei se foi de melhor fantasia, alguma coisa assim, no Goodreads no ano passado. E assim, eu gostei. No final das contas, no resumão de tudo, eu achei um livro bom, mas não sensacional. Então, eu acho que vale a leitura pra vocês, principalmente se vocês gostam, igual eu disse, da questão da mulher, da questão do empoderamento feminino, da mitologia grega, porque se você não gosta, você vai penar mais do que o normal com esse livro. Se você quer descobrir sobre esse mundo também, eu acho legal. E uma outra perspectiva, né? Porque a gente tá acostumado a ter perspectivas de homens europeus, né? A própria Odisseia, a gente tem um homem europeu contando uma história. Então aqui a gente já tem uma mulher e aí você vê claramente como que muda a perspectiva, principalmente das personagens mulheres dentro de uma realidade contada contemporaneamente por uma mulher. Então assim, nesse quesito vale muito a pena você ler Circe. Eu acho que vai te satisfazer bem nessa situação. Mas era um livro que de certa forma eu esperava um pouco mais. Não sei porquê, eu não sei explicar o que eu esperava mais. Mas enfim, é isso. É um livro bom. Eu recomendo sim. Vão ler Circe. E é isso. Se vocês já leram, o que vocês acharam? Se vocês também tiveram essa dificuldade de digerir, de se expressar sobre esse livro ou sobre qualquer outro, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para você saber sempre que a minha cara ou a da Raquel aparecer aqui pelo YouTube. Também acompanhe sempre a gente nas redes sociais e não deixe de deixar o seu curtir aqui para ajudar a gente sempre mais, ok? Eu espero vocês na próxima. Um beijo e até mais!